Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para trazermos uma lição para a nossa edificação. E nós iniciamos no domingo passado, o ciclo, na verdade, número 3, portando uma nova identidade. E nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 2, lição que tem por título Você é Sal e Luz. Antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de uma vez mais estarmos reunidos para, Senhor Deus, aprender a tua palavra. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, a tua orientação, ó Pai querido, a tua iluminação e compreensão, Senhor. Toma, Deus querido, nossas vidas em tuas mãos, nos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, como eu disse, nós estamos na lição número 2, lição que tem por título Você é Sal e Luz, e está no Evangelho, texto bíblico base em Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao versículo de número 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Bom, amados, a palavra de meditação também é bastante interessante lermos juntos aqui. Diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, irmãos, Jesus, nessa lição, nós vamos ver que Jesus ele compara os seus discípulos a o sal e a luz. E nós vamos ver detalhadamente esses dois elementos que Jesus utiliza para nos comparar, dando para nós, mostrando para nós a importância de influenciarmos esta sociedade que nós estamos inseridos. Como na meditação, o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que resplandeceis como astros no mundo, assim como as estrelas, elas resplandecem, elas se destacam e traz luz no céu. Assim, nós também, no meio de uma sociedade perversa, como o texto está dizendo aqui, uma sociedade corrompida, nós, como servos de Deus, enquanto cristãos, nós temos também esta missão, nós temos esta responsabilidade de resplandecer neste mundo e também, como o Jesus nos compara, nós precisamos também influenciar, como o sal ele influencia o alimento. Na meditação, amados, no comentário, aliás, diz assim o texto, o autor nos diz assim, Deus nos chamou para fazer a diferença neste mundo, para influenciá-lo. Você não foi chamado por Deus para apenas receber bênçãos. Preste atenção e eu vou repetir essa frase, amados. Você não foi chamado por Deus para apenas receber bênçãos, mas também e principalmente ser bênção para a vida das pessoas, bênção para a sua família, bênção para a sua igreja, bênção para a sociedade e bênção para o mundo, Então, irmãos, o que nós já aqui, nós podemos destacar aqui na introdução desta lição? Nós fomos chamados por Deus. Jesus, ele, no capítulo de 15, João, escrevendo o seu evangelho, Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos: em verdade não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então essa escolha, Jesus nos escolheu.
Jesus, ele nos colocou na sua presença com uma finalidade. Essa finalidade ela está explícita no texto de João, capítulo de número 15, né, para que venhamos ir e dar frutos, e o vosso fruto ele venha a permanecer. E baseado nesta lição, irmãos, o autor ele coloca aqui algo muito importante para refletirmos aqui nesta manhã, é que nós fomos chamados por Deus não apenas para receber bênçãos. Por isso que existem muitas pessoas que às vezes se frustram quando aceitam a Cristo, aceitam a Jesus, porque tem a visão de que o Evangelho ele traz apenas os bônus, né? E esquece do ônus que traz o Evangelho. Pensam que apenas lhes trará bênçãos, mas o Evangelho genuíno de Cristo, ele também nos traz algumas responsabilidades. E essa lição traz para nós sermos bênção para as pessoas. Bênçãos para as pessoas da nossa família, bênção para as pessoas que estão no nosso trabalho, bênção para os vizinhos, bênção para este mundo, né? Então, irmãos, e aí esses dois elementos que Jesus ele traz para nós vamos refletir neles aqui detalhadamente, eles vai mostrar para nós como nós devemos exercer essa influência, de que maneira nós seremos bênçãos, né, para as pessoas que estão à nossa volta. Então, o primeiro tópico, ele diz o seguinte, ó, vós sois o sal da terra. Jesus afirma que o cristão verdadeiro é como sal. E o sal fala um tipo de influência que o cristão exerce. O detalhe inicial, porém, é que Jesus diz que aos seus discípulos deveriam ser sal não apenas na região que viviam, né? Jesus está dizendo o seguinte, que vós sois o sal da terra. Jesus não diz para os discípulos, vocês são sal em Jerusalém, vocês são sal na Judéia, vocês são sal em Samaria. Não, vocês são sal da terra. E assim para nós também, amados, Jesus diz a mesma coisa, não somos sal apenas na igreja, em casa ou em determinado lugar. Não, nós somos o sal da terra. E aonde nós estivermos inseridos, nós precisamos exercer esta influência. E um detalhe importante acerca do sal, antes até de falarmos dos seus atributos, é que o sal, irmãos, ele deve ser colocado na medida certa. Quem nunca experimentou uma comida em que a pessoa cozinheira ou cozinheiro errou a mão no sal, colocou sal de menos, né? Ficou insípido. E a gente falou assim, nossa, que comida insípida, que comida sem sal. E às vezes a gente pega até lá o saleiro, né? Ou vai lá e pega uma pitada de sal e dá uma melhorada, né, no alimento. Ou o inverso, né? Sal colocado demais, que torna quase que impossível se alimentar desse alimento de tão salgado que está. Então o cristão ele precisa ser equilibrado, nem de mais, nem de menos. Essa influência que nós devemos exercer, irmãos, ela deve ser exercida de uma forma muito equilibrada. Porque se nós formos salgar demais, podemos nos tornar uma pessoa radical, uma pessoa, às vezes, antipática, ou nos tornarmos uma pessoa inconvenientes, né? Existem pessoas que, entende-se, eu tenho que pregar em todo momento, em todo tempo, e aí às vezes, em vez de trabalhar, é um momento ali de estar exercendo a sua função, querem pregar o evangelho, querem pregar a palavra no momento inadequado, e aí, irmãos, se tornam inconvenientes, aí é o sal demais. Por outro lado, irmãos, o outro extremo são pessoas que simplesmente se omitem, né? Não exercem nenhum tipo de influência no meio da sociedade que ele está inserido, na comunidade que ele está inserido. Como eu disse, né, do trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, são o que nós comumente chamamos de cristão 007. Ninguém sabe que ele é cristão, né? E às vezes, amados, não exerce essa influência e, mais perigoso do que isso, acaba se sendo influenciado, né?
E nós vamos ver isso aqui mais para frente a respeito de que Jesus deixa um alerta para nós, dizendo que o sal ele não pode ser insípido. Ou seja, ele não pode, ele deve continuar exercendo a sua função de salgar, de dar sabor, que nós vamos meditar aqui nesta manhã. Então o sal, ele tem pelo menos dois atributos que o autor destaca aqui, né? Dois atributos principais. O primeiro deles é dar sabor e o outro é de conservar, né? E logo Jesus está dizendo que o cristão exerce influência sobre o mundo, dando-lhe sabor e ajudando a conservar determinadas coisas cuja preservação significa um grande bem para a sociedade. Mas o que é dar sabor para o mundo? Talvez você está fazendo essa mesma pergunta nesta manhã. E que tipo de coisas o crente pode e deve preservar por meio de sua influência sobre a sociedade? São perguntas que nós comumente fazemos. Como o cristão ele pode exercer essa influência? Como ele pode preservar isso? Né, irmãos? E nós vamos destacar alguns exemplos aqui nesta manhã. Né? Como o cristão ele pode exercer, irmãos? Principalmente se posicionando. Se posicionando. Irmãos, nós somos tomados, muitas das vezes, tomados por situações que querem nos fazer enquadrar naquilo que as pessoas à nossa volta acham que é comum. Como, por exemplo, a mentirinha. Todo mundo mente. Uma mentirinha aqui ou ali, não tem problema nenhum. Mas nós, como cristãos, irmãos, não. Nós exercemos a nossa influência e nos posicionamos e dizemos, não, a mentira, ela é prejudicial. A mentira, a Bíblia diz que é a única coisa que a Bíblia atribui a Satanás, a paternidade a Satanás é a mentira, que diz que ele é o pai da mentira e traz prejuízos terríveis. E nós precisamos nos posicionar dizendo que aquilo é errado, aquilo é pecado, que nós não devemos cometer, né? Desonestidade e tantas outras coisas que os grupos que às vezes nós estamos inseridos acham comum, acham normal, e nós devemos influenciar e dizer não. Não é normal, não é comum, não é correto, desagrada a Deus, né, irmãos? E desta forma, irmão, nós vamos preservar valores que, infelizmente, ao passar do tempo e por se multiplicar, como o próprio Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E aí, por essa multiplicação dessa iniquidade e essa inversão de valores, a sociedade acha que isso é comum, que coisas que a Bíblia desaprova, que a Bíblia condena, as pessoas acham normal. E nós precisamos influenciar. Nós precisamos influenciar. E, irmãos, e principalmente com as nossas atitudes. Há uma frase muito comum, muito corriqueira, dizendo que o nosso exemplo, ele grita muito mais alto que as nossas palavras. E a influência que eu e você exerceremos, ela é muito mais importante o nosso exemplo daquilo que nós falamos. É claro que falar é importante. É claro que se posicionar é importante, se expressar é importante. Mas muito mais importante que expressar é viver. Porque às vezes pessoas que infelizmente não vivem aquilo que falam ou que pregam. E isso é muito perigoso. E nós precisamos, meus irmãos, exercer essa influência principalmente com a nossa atitude. Todos estão mentindo, mas eu não minto. Todos estão fazendo falcatrua, todos estão levando vantagem, mas eu não levo porque é errado. E aí certamente esse poder de influência, ele será exercido e as pessoas verão a diferença na sua vida. Mas vamos seguir aqui, amados. Dando sabor, né? Uma vez que o sal tem como função dar sabor, Jesus está afirmando a referir seus discípulos como sal da terra, eles poderiam dar sabor ao mundo por meio das suas vidas. Ao serem mansos, humildes, sensíveis e sensíveis moral e espiritualmente, incansáveis na busca de Deus, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Como já meditamos na aula passada a respeito das bem-aventuranças, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12.
E Jesus ele traça ali características importantes, amados, que eu e você nós precisamos ter para que venhamos de fato dar sabor, né? E se nós, irmãos, de fato queremos e desejamos dar sabor a este mundo, nós precisamos ter essas qualidades ou ter essas características na nossa vida para que venhamos dar sabor a este mundo, salgar este mundo, né? Influenciar este mundo. Irmãos, observe que o sal, ele no alimento, ele vai exercer a influência sempre que for colocado em ação. Aquilo que está insípido, ele vai dar sabor, ele vai salgar, né? Ele vai trazer sabor para aquele alimento. Assim, um cristão, quando ele exerce o seu papel, ele influencia, ele traz paz, ele traz comunhão, ele traz alegria, ele traz mansidão, e aí tantas outras qualidades, amados, que nós podemos influenciar o ambiente com as nossas atitudes. E o segundo atributo é conservando. O atributo de conservar ilustra muito o tipo de influência positiva que o verdadeiro cristão exerce sobre a sociedade. Esse poder de deter ou resistir à corrupção no mundo. Corrupção aqui é tanto na área moral como espiritual. Antigamente, irmãos, né? Claro que na classe acredito que não tem pessoas tão antigas assim, né? Eu pelo menos não peguei essa época, que se conservava, que não existia energia elétrica, não havia inventado inclusive a geladeira, né? Em algumas regiões do Brasil, principalmente a carne e alguns alimentos são conservados pelo sal. As pessoas salgavam bastante aquele alimento, né? E o sal tem esse poder conservador. E aí impede que aquela carne, vou usar a carne como exemplo, entre em estado de decomposição, ou seja, apodreça. Ô irmãos, e esse poder que nós exercemos na sociedade que nós estamos inseridos, ela impede que o mundo ele venha se deteriorar ainda mais. Impede que o ambiente no que nós estamos inseridos sejam tomado ainda mais pela corrupção, pela maldade, pelo engano, pela mentira, né? Por sua razão, amados, é o seu poder de influência que está fazendo que o ambiente que você está inserido não fique pior, né? Porque enquanto estão todas as pessoas, às vezes lá, prostituindo, roubando, dando, né, volta ou enganando, e aí você e eu, nós nos posicionamos e falamos, não vou cometer tal coisa, e aí vai fazendo com que o ambiente não entre em um estado completo de corrupção. Então, querido, continue exercendo lá, continue firme, às vezes lá no seu trabalho, talvez na sua família, talvez nos ambientes que você está inserido, talvez você está sofrendo uma pressão muito grande, né? Como temos adolescentes na nossa classe discipular, talvez lá os seus colegas de turma estão pressionando, estão exercendo uma pressão muito forte sobre você, né? Dizendo que é normal ficar, é normal beijar um ou outro, é normal, né? Toda essa coisa que o mundo acha normal e você está se posicionando dizendo, não, eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus, eu não posso cometer tal coisa. Essa atitude, amados, está fazendo com que o ambiente que você está inserido não se torne pior. Está fazendo com que conserve os valores de Deus naquele lugar. Está fazendo com que os princípios de Deus ele permaneçam, né, instituídos no lugar em que você está. Mas, irmão, Jesus, ele vai falar algo também muito importante, um alerta para nós, que está no subtópico 5, que Jesus disse o seguinte, versículo de número 13. Jesus disse que se o sal perdeu os seus atributos, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso significa que aqueles cristãos que deixam de cumprir, irmãos,
Preste muita atenção nisso daqui, que isso é muito importante. Nos atentar a este alerta deixado por Jesus, e essa lição reforça isso. Isso significa que aqueles cristãos que deixam de cumprir a sua responsabilidade de influenciar o mundo positivamente com suas vidas particulares e com a mensagem do evangelho são espiritualmente insípidos, ou seja, não têm sabor. E por isso acabam sendo destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia. Irmãos, isso é muito sério e importante você ter em mente isso. A nossa responsabilidade é influenciar, é salgar, é exercer o nosso poder de influência, principalmente, eu volto a dizer, com a nossa atitude. Claro, também com as nossas palavras, principalmente com a nossa atitude. E para quê, irmãos? Porque se nós não influenciar, naturalmente nós seremos influenciados. Aquele que não influencia, ele corre um sério risco de ser influenciado. Porque as pessoas que dizem, não, pastor, eu não estou influenciando, mas eu não sou influenciado, eu estou em cima do muro, estou aqui em cima do muro, eu não estou sendo influenciado por ninguém. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Porque se nós não influenciarmos, né, a probabilidade de sermos, se nós não influenciarmos, a probabilidade de sermos influenciados, principalmente por essa sociedade ímpia, será muito grande, né? E aí, o que o texto está dizendo? Jesus disse, não serve para nada para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aí, se enquadrar, se conformar com este mundo, conforme Paulo, ele repreende, né, os romanos, dizendo, né, que não nos tomar forma deste mundo. Então, queridos, meus amados, não deixe de influenciar, né? Exerça a sua influência enquanto cristão nos lugares em que você está inserido. E continuando aqui, irmão, no tópico 2, Jesus diz, a lição diz o seguinte, vós sois a luz do mundo. É Jesus dizendo, irmãozinho, engraçado, interessante, aí voltando até o tópico anterior, Jesus está dizendo, vós sois o sal. E Jesus também diz, vós sois a luz. Jesus está dizendo, você será. Jesus está dizendo, um dia vocês serão. Não, ele está dizendo, vocês são. Aqueles discípulos que haviam já se entregue ao Senhor, estavam atendendo ao chamado, já estavam seguindo a Cristo, Jesus está dizendo, vocês já são. Querido, você e meus irmãos, nós que estamos na presença de Deus, nós já somos esse sal, querendo ou não. Já temos essa marca na nossa vida, né? Já estamos portando, como diz o tema dessa lição, desse trimestre, nós já portamos a nossa nova identidade. Nós não somos mais como éramos outrora, nós temos uma nova identidade, como 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então já somos já sal e nós somos também, nós vamos refletir agora, nós somos luz. E a luz, irmãos, e Jesus, assim como fala sal da terra, Jesus também diz, sois a luz do mundo. Dizendo também e reforçando, reiterando, que não é apenas para refletir essa luz localmente. Ah, não, só vou brilhar aqui na minha casa. Só vou brilhar aqui, só vou resplandecer aqui no meu trabalho. Não, meu querido. Não, meus irmãos. Você deve resplandecer em todos os lugares que você estiver. Você deve resplandecer em todos os lugares em que você estiver inserido. Como o exemplo de Daniel, estava na Babilônia, distante dos seus pais, distante da sua terra, distante dos seus costumes, mas ele continuou exercendo a sua influência, influenciou todo aquele império ao ponto, né, dos reis decretarem, dos reis fazer com que todo aquele império adorasse ao Deus de Daniel. Irmãos, e é esse o desejo de Deus para a nossa vida. Sermos luz neste mundo. Luz aonde estivermos. Quando chegarmos lá no nosso trabalho, sermos luz. Quando chegarmos na escola, sermos luz. Chegarmos em casa, sermos luz. Chegarmos na nossa vizinhança, no nosso grupo que nós estamos inseridos, nas nossas redes sociais.
irmãos, na nossa rede social. Porque a rede social, ela também é uma comunidade que nós estamos inseridos e nós somos também observados, irmãos. Às vezes achamos, ou talvez não vemos nos atentar a isso, mas as redes sociais também é uma comunidade que nós estamos inseridos. E aí vem a reflexão para nós. O que estamos postando nas nossas redes sociais? O que estamos colocando nas nossas redes? Que fotos, que textos, que palavras? Né? É muito importante nós atentarmos a isso. O que estamos vendo também nas redes sociais? Né? Será que estamos influenciando ou estamos sendo influenciados? É muito importante refletirmos a respeito dessa realidade, principalmente nesse tempo presente que nós estamos vivendo. Mas vamos seguindo aqui, amados. Refletindo a luz de Cristo, né? Já falamos acerca disso. Iluminando lugares em trevas. Irmão, já observou? As trevas, elas só prevalecem na ausência da luz. E não há comunhão, não há associação. Né? E Tiago, se não me falha a memória, ele vai falar a respeito disso, né? Que comunhão há a luz com as trevas? Nenhuma. Observe que as trevas ela só vai prevalecer enquanto a luz não chega. Quando a luz chega, as trevas têm que se retirar. Por isso a importância de você, meu irmão, e de nós, meus irmãos, resplandecermos. Porque no ambiente em que chegarmos, a luz ela precisa resplandecer. Veja que Jesus está dizendo no versículo 16 do capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique ao vosso Pai pelas vossas boas obras. Nós vamos ver isso no terceiro tópico, né? As nossas boas obras. Irmãos, por isso que nós precisamos exercer, não deixar de forma nenhuma de exercer a nossa influência. Né? Observe um dado que Jesus fala, é que não se pode, né? Vamos voltar lá no texto, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não tem como. E não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. Não tem como. Ninguém acende uma lanterna e bota debaixo da cama. Ninguém acende uma lâmpada e bota debaixo do armário. Não, nós botamos, né, nossas casas, colocamos luz no teto, que é para trazer luz ao ambiente, não é? Então não tem como você se esconder. Não, aliás, não podemos nos esconder, não podemos nos omitir. Né? Deus ele te chamou para você resplandecer aí na sua casa. Deus te chamou para você resplandecer lá na sua classe. Deus ele te chamou para resplandecer em qualquer lugar em que você e eu nós estivermos inseridos. E, para a gente encerrar, amados, no tópico 3, né, como, e aí fala a respeito de influenciando a sociedade. Como? Com as nossas boas obras. Novamente eu quero citar o versículo 16. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifica o vosso Pai, o vosso Pai que está no céu, aliás, e vejam, aliás, as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai. Irmãos, as pessoas só vão glorificar o nosso Pai, e esse é o nosso maior objetivo, é que as pessoas que estão à nossa volta reconheçam a Cristo como Salvador, e essa maior demonstração que estão glorificando a Deus, quando eles verem as nossas boas obras. Vem. Né? Precisa estar notório. Por isso que Jesus ele fala a respeito que não se pode pegar uma luz e colocar embaixo do alqueire, mas coloca no velador. Né? As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver que você é honesto. As pessoas precisam ver que você não mente. As pessoas precisam ver que você é diferente, que você não prostitui, que você não pactua, né, com as falcatruas, que você, né, não se enquadra na metodologia corrompida, que você não se associa com pessoas que, né, não glorificam a Deus, que você é contra aquilo que desagrada a Deus. Né? E o contrário das boas obras, irmãos, estão as obras da carne,
que você pode observar lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, até o versículo de número 21. Então, você depois lê aí com calma, tome nota aí desse texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 21, que lista ali a respeito das obras da carne, que nós não podemos exercer, que nós não podemos deixar prevalecer na nossa vida para que, de fato, as pessoas vejam as nossas boas obras. Vejam que nós amamos, vejam que nós somos misericordiosos, vejam que nós somos mansos, vejam que nós somos humildes, vejam que nós somos alegres, vejam que nós somos, nós somos bondosos, nós somos benignos, meus irmãos? E assim eles vão glorificar a Deus por causa das nossas boas obras. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar esta lição, essa minha palavra, trazendo para a nossa meditação e reflexão, que está lá na conclusão, dizendo o seguinte, o cristão não deve ser influenciado pelo mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, tomar forma deste mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. E resumidamente, deve ser o sal da terra e luz do mundo. O cristão é chamado por Deus para fazer diferença na vida das pessoas que estão à sua volta, em todos os lugares que ele se encontra. O cristão deve ser exemplo na sua família como pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, irmão, irmã. Ele deve ser exemplo de vida secular como estudante, como profissional, como cidadão. Ele deve ser uma amostra, irmãos, eu achei essa palavra muito interessante, uma amostra ambulante do amor de Deus ao mundo, manifestando em favor dos outros. Irmãos, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. As pessoas, quando olharem para nós, devem ver Cristo em nós, ver as mesmas atitudes que Cristo tinha em nós. E assim nós vamos sermos de fato o sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor nesta manhã te abençoe. Que o Senhor nesta manhã, Ele te ajude, me ajude a continuarmos influenciando este mundo tão perverso, este mundo tão corrompido, e continuarmos, irmãos, fazendo com que o nome do Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, e estamos orando para que passe rapidamente esse momento. Em breve, amados, estaremos reunidos novamente, adorando o nome do Senhor. Continue firmes, continue constantes, continue abundantes, e nós estamos aqui seguindo firmes no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, lhe conceda um ótimo domingo, uma semana vitoriosa para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém.